Salmos, Eclesiastes, Cantares. Todos acharam? Quem ainda não achou, levanta a mão assim que eu espero, não tem problema. Amém? Jeremias capítulo 32, versículo 6. Capítulo 32, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim, Hananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho do meu tio, a qual está em Anatote. Pesei-lhe o dinheiro, 16 siclos de prata. Subscrevi o auto e selei-o. Ele foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhes o dinheiro numa balança. E tomei o auto da compra, tanto que estava selado, conforme a lei e os estatutos, como que estava aberto. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Manelias, perante os olhos de Hananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, perante os olhos deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos e Deus de Israel: Toma estes autos, este auto de compra, tanto selado como aberto, e mete-lo num vaso de barro, para que se possa conservar por muitos dias. Vamos fechar os nossos olhos e vamos ao Pai uma vez mais em oração, para que o Senhor possa falar conosco através desse texto. Pai, em nome do Senhor Jesus, uma vez mais, Senhor, entramos na Tua presença e pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, por meio da Tua palavra, que o Senhor venha usar a minha vida, Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, para falar às outras vidas, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, venha nos edificar, venha nos chamar, Senhor, à razão, que possamos, Senhor, se caso ouvirmos a Tua palavra nessa noite, não endurecermos o nosso coração, Senhor, como os nossos pais te provaram, Senhor, no dia da provação, Pai, no deserto. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, quebranta o nosso coração, nos dê entendimento da Tua palavra, fala conosco, recebe glória para si nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, derrama da Tua graça e das Tuas misericórdias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez você não tenha entendido nada do que eu li, ou então não tenha entendido o contexto da leitura que eu fiz. Mas essa leitura que a gente fez agora aqui é a leitura de uma ordem que Deus deu a Jeremias. E qual o contexto, o que estava acontecendo em Israel nesse período? E em que circunstância esse relato acontece? Jeremias era um profeta que foi chamado desde criança para servir a Deus. E Jeremias, o cunho profético de Jeremias era chamar Israel
ao arrependimento. O tema da mensagem de Jeremias era chamar Israel para abandonar a idolatria, para Israel voltar aos caminhos do Senhor, para Israel se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar aos olhos ao Senhor, buscar o Senhor de todo o coração. Porque Deus tinha feito pactos com Israel, mas Israel não estava cumprindo com a sua parte nesse pacto, nessa aliança. Então, muito antes, o Senhor determinou que Israel passaria por um período de grande tribulação. Israel precisaria tomar um remédio para se livrar dessa idolatria. E esse remédio para Israel era um remédio muito amargo. A Bíblia diz que Israel iria ser exilado, eles seriam levados para uma outra nação, a sua cidade seria assolada, algumas pessoas seriam mortas, algumas pessoas perseguidas, a cidade seria destruída, o templo do Deus vivo seria destruído, os muros da cidade seriam destruídos, a cidade seria arrasada. E o Jeremias era o profeta, o porta-voz desse apocalipse, entre aspas, vamos dizer assim, dessa ruína, dessa perdição, dessa destruição. Deus levantou um homem para anunciar essa destruição, e esse homem, um desses homens era Jeremias. Então, nesse contexto que Jeremias recebe a ordem de Deus de comprar um terreno, é um contexto onde o povo não estava dando ouvidos à voz de Jeremias, que conclamava o povo a se arrepender, a voltar dos seus maus caminhos e se voltar para o Senhor. O povo não estava dando ouvido. Se a gente der uma lida no contexto do texto que a gente leu agora, a gente vai ver que Jeremias estava até preso. Nessa ocasião que ele recebe a ordem de comprar esse terreno do seu primo, ele está preso no pátio da cidade. Ele está preso, ele está encerrado. E ele faz essa compra ainda preso. E por que ele está preso? Porque ele falou a verdade. Porque ele profetizou o que, na verdade, iria acontecer de fato. Que a ruína daquela cidade, daquele povo, ia chegar. E talvez aquele povo, assim como nós, não gostamos de ouvir a verdade ao nosso respeito, e só gostamos de ouvir aquilo que massageia o nosso ego. Então ele estava preso nessa circunstância aqui, porque ele incomodou grandemente o rei e a população. Ele era esbofeteado, ele era preso, ele foi jogado num poço, ele foi espancado várias vezes, ele era esbofeteado, ele estava preso. Ele era um profeta de Deus, usado por Deus. E era isso, ele estava alertando, ele estava sendo usado por Deus para alertar com amor aquele povo da ruína que estava chegando. Se aquele povo se convertesse de novo ao Senhor, aquele povo não passaria talvez por essa ruína. E é nesse contexto, é um contexto onde a cidade já estava toda cercada, sitiada. A cidade tinha muros, né? E essa cidade, Jerusalém, ela estava toda cercada, entrincheirada. O povo dos caldeus, os babilônicos, eles estavam cercando já a cidade de Jerusalém. Então, na cidade de Jerusalém não entrava mais comida, não entrava água, não entrava mantimento. A fome já estava operando, a peste, porque o povo fica fraco, a imunidade cai, as doenças. Então, olha essa circunstância. A circunstância é essa, o enredo, o contexto aonde Jeremias recebe essa ordem de Deus é esse. Ele está preso por pregar a verdade, por falar a verdade, a palavra de Deus, por conclamar o povo a se voltar para Deus. Ele está preso por isso, a cidade já está toda cercada, ele já profetizou inúmeras vezes que a cidade seria destruída, e Deus chega para Jeremias e fala assim, pronto, agora você vai comprar um terreno. E aí eu fico pensando o que Jeremias talvez pensou quando ele recebeu essa ordem de Deus para comprar um terreno do seu primo. Porque, pensa bem,
a gente, quando vai comprar um terreno, a gente quer comprar um terreno porque a gente vai construir uma casa, construir uma chácara, a gente faz planos de prosperidade, planos de bem. Ah, minha casa vai ser assim, a minha casa vai ser assado, aqui eu vou fazer um jardim, aqui eu vou fazer um gramado, né? E você não vai comprar um terreno se você soubesse que ia cair uma bomba ali, talvez. Ah, se você soubesse que ia cair uma bomba aqui no São Domingos, você compraria um terreno aqui? Se você soubesse que esse bairro seria invadido, que seria entrincheirado, que seria destruído, as casas seriam queimadas, você compraria um terreno aqui? Você vai buscar comprar um terreno aonde você sabe que esse terreno pode valorizar, onde você acha que pode construir uma casa boa para a sua família, né? Então, e o Jeremias primeiro ouviu a ordem de Deus. Olha, vai vir uma pessoa, seu primo, filho do seu tio, e é para você comprar o terreno que ele vai te oferecer. Passado alguns dias, vem o primo e oferece exatamente o terreno que Deus alertou Jeremias que o primo dele iria oferecer. E aí a palavra de Deus diz aqui que ele entendeu então que isso era a ordem de Deus. E Jeremias, ele não hesitou em comprar aquele terreno. Ele não vacilou. Ele tinha todos os argumentos e todas as circunstâncias contra. Ele poderia muito bem, pelos olhos carnais, falar assim: Senhor, eu não vou comprar esse terreno. Já está todo mundo lascado. O Senhor mesmo me usa com profecias para avisar o povo que essa cidade, esse bairro, essa nação que vai ruir, o fogo vai tomar conta. E mesmo assim o Senhor manda eu comprar um terreno aqui. E aí o Jeremias, ele não hesita. E talvez, se fosse eu ou você no lugar de Jeremias, será que você obedeceria à palavra de Deus? Será que nós obedeceríamos à palavra de Deus e compraríamos sem hesitar aquele terreno, naquela circunstância, onde a peste estava dominando, aonde tinha uma sentença já determinada para castigo, para destruição, aonde um povo iria vir dominar, tomar, levar aquele povo cativo? E aí Jeremias ele vai buscar o Senhor para saber por que então que o Senhor manda ele comprar esse terreno neste lugar. E, de acordo com essa circunstância, com esse enredo, o Senhor me levou a meditar em muitas coisas. Muitas vezes, mesmo nós que somos servos, que servimos a Deus, nos deparamos com circunstância que, aos nossos olhos, não tem saída, não tem solução. Às vezes, nós nos deparamos com situações que, pelos olhos carnais, pelos olhos naturais, a gente olha e fala assim: não tem solução, não tem jeito, acabou, não tem jeito, não tem solução, já foi, acabou. E talvez esse era o sentimento que poderia estar operando, gerindo, nutrindo os corações do povo naquela circunstância. Mas trazendo para nós, na nossa meditação de hoje, muitas vezes nós nos deparamos com situações que aos nossos olhos é assim também. A gente acha que já o leite derramou, não tem mais o que fazer, já foi, acabou. E às vezes a gente olha para dentro da gente mesmo. Talvez por ter pecado, por ter se afastado, por ter transgredido, por ter caído. E aí você pode olhar, talvez, para dentro de si e falar assim: não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem, acabou. Talvez você olhe para o seu marido, entregue ao vício,
do álcool, ou da droga, ou da pornografia, ou da violência, eu não sei. Ou talvez você olhe para sua esposa, ou para o teu filho desviado, e você pensa e fala assim, não tem mais jeito, acabou. Acabou, não tem mais jeito, deixa para lá, já que não tem mais jeito, vou abandonar, vou viver outra vida. Ou então, uma enfermidade, somos acometidos por uma enfermidade e somos tentados a achar que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Isso eu estou falando dentro da igreja para pessoas que creem em Deus. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor te trouxe e é porque você acredita em Deus. Eu não estou pregando isso aqui lá na rua, lá no bar, onde as pessoas não fazem questão de Deus. Eu estou falando aqui dentro da igreja, no nosso seio íntimo, familiar, congregacional. Nós que somos da fé, nós que cremos em Deus, às vezes agimos assim, achamos que não tem mais jeito. E é por isso que o Senhor me trouxe aqui nessa noite, para falar para você que quem tem a última palavra é Ele. É Ele que tem a última palavra. É o Senhor que dá a última palavra. Nós cantamos aqui, os louvores confirmaram a minha pregação. E eu estou sentindo a presença de Deus aqui maravilhosamente, para poder ministrar sobre a vida de vocês isso. Que quem tem a última palavra é Deus. Para os olhos carnais do povo que estava em desespero, que viu Jeremias pesando ali o preço daquele terreno, olhava para Jeremias e falava assim, esse cara é louco. Quem que vai comprar um terreno nessa circunstância? Esse cara é louco. E que nós possamos entender nessa noite, por meio da palavra de Deus, que é Deus que tem a última palavra, é Deus que determina os meios, é Deus que determina o tempo, é Deus que sabe de todas as coisas, e é Deus que usa das suas próprias prerrogativas, dos seus atributos, para cumprir os seus próprios propósitos. É Deus. Não tem nada a ver com a gente. É Deus. Não tem a ver com merecimento. É Deus. É Deus. É Deus. Porque quando Deus anunciou a Jeremias que aquele povo, o povo dele, o povo de Deus, iria passar por esse castigo, Deus determinou também que o tempo que eles iriam passar por aquele castigo. E o tempo era de 70 anos de castigo. Então o tempo já estava determinado. Era 70 anos de castigo, de exílio, de extradição. 70 anos de vergonha. 70 anos afastado. Porque na cabeça de Deus eu penso assim, Israel foi transferido para a Babilônia por causa da idolatria. E o exílio foi um remédio muito amargo que Israel teve que tomar. Mas esse remédio resolveu. Porque quando a gente lê os profetas pós-exílicos, por exemplo, Ageu, Malaquias, eles começam a chamar o povo, a atenção do povo para outras coisas. Mas depois do exílio, ele não chama mais a atenção do povo para a idolatria. A idolatria tinha sido resolvida. O problema da idolatria tinha sido arrancado, tinha sanado. E às vezes nós caímos também, como Israel. Nós pecamos, nós transgredimos. Mas assim como Israel voltou à presença de Deus, Deus restabeleceu pelo seu próprio poder e pela sua própria vontade a condição de Israel perante a presença dele, Deus também pode restabelecer a sua. Deus também pode restabelecer a minha.
Eu já caí inúmeras vezes. Mas a gente tem que se levantar, não pode ficar prostrado. Não pode desanimar. Queria compartilhar um texto com vocês que está em Ezequiel. Ezequiel, ele começa o seu ministério profético lá no exílio. Quando Ezequiel ele está profetizando, ele já está dentro do exílio, ele já está exilado lá na Babilônia, o Israel. O Israel não, o Ezequiel. E o Ezequiel diz assim no capítulo 36, verso 22. Queria deixar claro aqui que Deus é o Deus dos recomeços. Deus é o Deus das segundas chances. Deus é o Deus de restauração. Deus, ele é especialista em pegar o homem caído pelas mãos e levá-lo até a tua presença, limpá-lo, tratá-lo. Diz assim, a palavra do Senhor. Dize, portanto, eu estou lendo Ezequiel 36, 22. Dize, portanto, a casa de Israel. Aqui é Deus dando ordem para Ezequiel, para ele dizer a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. Para onde eles foram? Para a Babilônia. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Eu vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Então a gente vê aqui que não teve merecimento de Israel, e também não tem merecimento da nossa parte. Nós não merecemos a salvação, nós não merecemos a nossa condição. Isso tudo é dom de Deus, é presente de Deus. Deus está interessado na nossa restauração, para que o nome dele venha a ser glorificado através da minha e da sua vida. Deus, às vezes, permite experimentarmos alguns remédios amargos, como Israel experimentou, para expurgar de nós aquilo que não tem agradado ao Senhor, aquilo que não tem agradado à presença de Deus. Deus é o maior interessado na nossa restauração, na restauração de Israel. Olha aqui o texto. O 23, eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. É aqui o Senhor tomando glória para si. O Senhor não depende de nada e de ninguém para tomar glória para si.
O Senhor faz o que lhe apraz. E às vezes nós passamos por situações que nós não entendemos, situações de enfermidade, situações de queda, e a gente pensa assim, por que Deus permitiu essa situação para comigo? Será que Deus não me ama? E eu posso te responder, meu irmão, que foi por causa do livre-arbítrio. Deus teria e tem todo o poder para te fazer, comportalmente falando, a se comportar como uma pessoa que ama a Deus. Se Ele quisesse que você o amasse automaticamente, de uma maneira mecânica, Ele te cercaria de bens e de bondade, Ele não confrontaria o seu pecado, Ele te trataria como uma criança mimada, e talvez assim você pudesse, ou uma pessoa mundana, estar na presença de Deus, achar que Deus é maravilhoso e não ter queixa de Deus. Mas às vezes Deus permite passarmos por situações, por circunstância, para podermos glorificar o nome dEle, por causa do livre-arbítrio. Mas como assim, pastor, por causa do livre-arbítrio? Porque nós temos que amar a Deus independentemente da circunstância que nós estamos passando. Nós não podemos amar a Deus de forma condicional. Nós temos que amar a Deus de forma incondicional. O que quer dizer isso? Quer dizer que a circunstância não pode ser condição para amarmos ou servirmos a Deus. Se tudo vai bem, vamos servir a Deus com alegria. Se tudo vai mal, se está indo alguma coisa mal, vamos amar a Deus com alegria, servir a Deus com alegria do mesmo jeito. Esse talvez seja o grande propósito, a grande revelação do porquê passamos por tribulação, porquê passamos por aflição, porquê passamos por quedas. Quantas vezes eu, como cristão, já fui questionado por que Deus permitiu que uma criancinha fosse estuprada ou morta, ou alguém, uma pessoa boa, foi morta, e aí as pessoas falam assim, por que Deus permitiu isso? Uma pessoa boa daquela ser morta, e tanto bandido aí solto? É porque nós temos que amar a Deus, independentemente da circunstância. Deus poderia te amarrar com um cadeado de ferro, com uma corrente no pé da mesa, assim, fala, agora você vai me servir, você vai me amar. Mas não. Deus espera que o amemos de livre e espontânea vontade. E nisso consiste o amor verdadeiro, em que você esteja livre para poder amar ou não a Deus. Isso consiste o amor verdadeiro, na liberdade. E às vezes estamos aqui, como Israel, cercado, caídos, prostrado, e não entendemos. Não entendemos o porquê. Mas como eu disse no começo, existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Não vai ser sempre assim. Essa luta, uma hora vai passar, meu irmão. Essa tristeza, essa angústia, uma hora vai passar. Tenha fé, tenha paciência, tenha perseverança. A vida é feita de altos e baixos. Não podemos tomar as nossas decisões que vão impactar para o resto da nossa vida, baseado naquela circunstância momentânea. Quem que lembra da história? Eu lembro da história. Som. Deixa eu achar aqui.
de Noemi, o seu marido e os seus filhos, que veio uma grande fome na terra. E eles mudaram de lugar, foram embora. Foram embora para outro lugar tentar uma vida melhor. E ali naquela terra morreram o seu marido e os seus 2 filhos. Uma das noras voltou para a sua terra, ficou na sua terra, voltou para os seus pais, e a outra nora, a Ruth, ela ficou com a sua sogra Noemi. E essa história retrata muito bem isso. Que nós não podemos, meu irmão, minha irmã, tomar decisões permanentes por um problema que ele é circunstancial, por um problema que vai passar, por um problema temporário. Não podemos tomar decisões permanentes baseados em problemas que são temporários. Não podemos. E Deus age, meus irmãos, do jeito que Ele quer, do modo que Ele quer. De Deus é o modo. De Deus é o tempo e de Deus é o modo. Deus sabe como... Eu vou abandonar isso aqui. Som. Som. Então, como eu ia dizendo, meus irmãos, de Deus também é o modo. Muitas vezes, quando nós estamos... Muitas vezes, quando estamos passando por uma tribulação e a gente se põe a orar a Deus, a gente parece que quer ensinar Deus, não é? A gente fica falando para Deus fazer assim, faz desse jeito, vai por aqui. Eu fico pensando assim, às vezes eu me pego também, falando assim. Vou abandonar isso aqui também. Às vezes eu me pego assim também, orando, falando, Senhor, vai por aqui, Senhor, faz isso. Mas será que Deus, Ele não é? Vai com o fio, agora sim. Som, olha. Às vezes a gente se pega tentando ensinar a Deus o jeito que Deus tem que trabalhar. Não é verdade? Ai, Deus, faz assim, faz assado. Ou então, a gente coloca um filho, um marido, uma esposa na presença de Deus, né? Fala, Senhor, toma de conta, toma nas tuas mãos, né? E aí a gente vai no outro dia lá e quer fazer com a nossa própria mão. A gente quer chamar na razão, quer mostrar o caminho, quer... Se a gente já pôs na mão de Deus, se a gente já entregou, deixa Deus trabalhar. De Deus é o jeito, Deus conhece todos. Deus me conhece, conhece o meu coração, conhece o seu, conhece o coração de todos. Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Ele é o Deus do tempo. Todas as coisas estão nas suas mãos. Nada pode fugir do controle das mãos de Deus. Então Deus tem um modo de operar na vida de cada um. E às vezes o modo que Deus operou na minha vida, na vida da irmã aqui, não é o modo que Ele vai operar na vida da outra irmã. Ou às vezes o modo que Ele está operando na vida do meu filho, não é o modo que Ele vai operar na vida do teu filho.
Deus tem um jeito certo para cada pessoa, para cada circunstância. Deus, ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Deus sabe o jeito que ele nos aperta. E não precisa ser financeiro para ele nos apertar. O modo é de Deus. Deus escolheu o modo de exilar. Levou cativo. Algumas pessoas morreram, não deram ouvido. Perderam a vida. Perderam os olhos, que é o caso do rei em questão aqui, que nós lemos o texto de Jeremias. O rei Zedequias, ele teve os seus 2 olhos arrancados. Ele teve os seus filhos mortos. Todo mundo ali que era de uma classe que tinha dinheiro, os nobres, a Bíblia vai falar, foram mortos. Porque era assim que os caldeus faziam quando eles conquistavam uma terra. Para que ali, entre aquele povo, ele deixava só o povo bem pobre ali, que não tinha condição nenhuma de se reerguer, de se reestruturar politicamente, para poder de novo ser uma nação com um rei, com leis e com tudo, né, que tem uma nação. Som. Então, de Deus é o modo, de Deus é o tempo, de Deus é o modo, e de Deus é a última palavra. E eu quero ler o último texto e assim eu vou encerrar. E o texto também é no livro de Jeremias, capítulo 29, 29:11. É muito conhecido, é muito famoso. É muito maravilhoso poder servir a Deus, meus irmãos. Quando a gente peca, quando a gente erra, a gente se sente tão sujo, tão inútil, tão desgraçado. Quando a gente cai, e eu estou falando por mim, quando a gente está longe de Deus, a gente sente tudo isso. E o pior de tudo é quando a gente é tudo isso e não reconhece e acha que está por cima da carne seca. Deus, como eu disse no começo, é o Deus das segundas chances. Davi caiu, pecou, adulterou. E no Salmo 51, ele faz uma oração, ele se arrepende. E o que me chama mais atenção no Salmo 51, eu vou deixar aqui engatilhado que a gente vai ler depois. Eu falei que esse era o último texto, mas era mentira. Salmo 51, vou deixar aqui. Eu vou trazer o 51 já. No Salmo 51. Som. O Salmo 51, ele é um salmo escrito por um rei que tinha tudo, poderia ter todas as mulheres do reino, mas ele escolheu ter uma mulher que ele não podia ter. Era uma mulher casada. E ele teve relação sexual com essa mulher. Ele engravidou essa mulher. Ele mandou a mulher de volta para a casa dela. Depois que ele descobriu que essa mulher estava grávida,
o marido dessa mulher estava trabalhando para ele, para o Davi. O nome do marido é Urias. O marido da mulher estava trabalhando para o Davi na guerra. Estava lá oferecendo a sua própria vida em nome do rei. E o rei foi lá e catou a mulher desse cara que estava trabalhando para o rei. Teve relação com essa mulher. Depois descobriu que essa mulher estava grávida. Mandou ela para casa. Mandou chamar o Urias, que estava na guerra, de volta. Deu, 2 dias de folga para ver se ele iria para a casa dele, para ele ter relação com a mulher, e assim talvez ele pudesse entender que aquele filho que ela estava esperando não era do rei Davi, e sim dele mesmo. Mas esse cara era tão honrado, o nome dele é Urias, que ele, em respeito aos seus amigos que ficaram lá na guerra, ele não entrou em casa. Ele não entrou, ele falou que não é justo eu dormir em casa, ter relação com a esposa, no conforto, beber vinho, se alegrar ali com a esposa, sendo que os irmãos, os semelhantes deles, estavam lá na guerra. E ele dormiu para fora da casa dele. E ali o rei arquitetou um plano e escreveu um bilhete assim, ó. E selou o bilhete, e ele falou assim para o Urias: volta lá então para a guerra e entrega esse bilhete para o seu superior, para o seu general, para o seu capitão. E o bilhete estava selado, e o Urias não leu o que estava escrito. E aí o Urias chegou lá, se apresentou de novo, falou: estamos aqui, tal, pronto, qual as ordens, tal. E aí ele entregou o bilhete para o seu superior e estava escrito assim, era uma carta do Davi para o superior do Urias. Estava escrito assim: olha, põe esse Urias aí, lá no fronte da batalha, para que ele seja, e tira de trás dele a retaguarda, põe ele lá sozinho, num lugar onde tem muita gente, uma peleja que é bem acirrada, põe ele lá, nessa peleja, e tira a retaguarda de trás. Praticamente, põe ele lá para morrer, foi o que o rei falou. E aí o capitão Joabe leu a carta, falou para Urias, abriu o sorriso amarelo: Urias, vem cá, tem uma tarefa para você, vou pôr você ali, ó. E ali o Urias é morto. E ali o Davi depois pega essa mulher para si. O nome dessa mulher é Batseba. E aí tem todo o desenrolar da história, que o fruto desse casamento, dessa relação conturbada, pecaminosa, essa criança ela morre, porque é consequência do pecado. Às vezes a gente fica perguntando o porquê das coisas, e muitos os porquê das coisas é consequência dos nossos atos e dos nossos pecados. É consequência das decisões que nós tomamos. E ali, então, ele é repreendido pelo profeta Natã. E o Davi, ele cai em si. E aí ele escreve esse salmo é maravilhoso. Ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. 7. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Será que aqui nessa noite temos alguém que pecou mais que Davi? Que cometeu um adultério, um assassinato? Não estamos falando do mundo. Estamos falando de uma pessoa que foi ungida, que foi escolhida, que foi nomeada sobre o povo de Israel, o maior de Israel, o maior rei que Israel já ousou ter. Então, o pecado de Davi, eu não sou ninguém para apontar o dedo para Davi, mas na minha concepção, o pecado de Davi, ele ganha elementos assim de relevância assim duplicada, de gravidade, ele se torna mais grave, porque era uma pessoa que conhecia a Deus, conhecia a palavra de Deus, era um profeta de Deus. Davi era profeta. Se você não sabe, lê os Salmos, que você vai ver que tem Salmos que é profecia acerca de Jesus. E aqui no versículo 11, que nós lemos ali, ele fala assim, ó: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Então, o Davi ainda tinha o Espírito Santo. Ele estava clamando para que Deus não tirasse o Espírito Santo dele. Se ele não tivesse mais o Espírito Santo, talvez ele nem se arrependeria, porque quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, às vezes, nós caímos uma quedinha besta e achamos que não tem mais solução, não tem mais saída. Mas eu queria dizer que você é o Israel nessa noite, é a terra que foi assolada. É a terra onde Deus mandou o profeta ainda comprar um terreno. Porque Deus fala na sequência que ainda se comprarão terreno, ainda se venderão terreno, ainda se farão negócios nesse lugar. Porque tem um tempo determinado para todas as coisas. Davi, aqui no versículo 11, ele fala: não retires de mim o teu espírito. Então você talvez esteja pensando: para mim não tem mais saída, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. No caso de Davi aqui teve. O Espírito Santo, no caso, nem saiu. Porque senão Davi orava assim: Senhor, me dá de volta o Espírito Santo. No caso de Davi aqui, o Espírito Santo nem foi embora. Ele falou: não retires de mim. Ele caiu em si, ele se arrependeu. E é o que precisamos fazer todas as vezes que caímos. É se arrepender, é se voltar ao Senhor, buscar a sua face, buscar a tua presença. E para encerrar, o Jeremias 29, capítulo 11, e diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. E não acaba aqui. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. O Senhor é o Deus da segunda chance. Deus pode te transportar novamente para o lugar de onde você caiu. Foi assim com Pedro. Foi assim com inúmeras pessoas na palavra. Foi assim com Davi. Foi assim comigo. Eu já caí. Eu já pequei.
Eu já achei que não tinha mais jeito para mim. E o Senhor me deu a segunda chance. O Senhor me deu a segunda chance. E nessa noite, eu quero orar por você, que talvez entendeu não, que entendeu a palavra, ouviu, mas que talvez esteja sem força, mas quer voltar, quer ter o seu lugar restabelecido, quer ser transportado de volta para o lugar de onde você caiu. E eu estou aqui nessa noite para orar por você. E eu faço esse convite. Peço para alguém vir solar algum instrumento aqui, o Leandro. Eu quero orar. Eu quero te chamar na razão, meu irmão, minha irmã. Talvez você não caiu, não pecou na sua cabeça, mas você talvez se afastou dos caminhos do Senhor. Você se afastou, você esfriou. Isso também é ruim. Isso também não é legal. E se você quer voltar, eu quero orar. Eu faço esse convite para você ficar de pé. Você que quer que eu ore, você que quer essa restauração, essa comunhão com Deus, novamente. Fica de pé no seu lugar, você que quer. Você que quer entregar a sua vida para o Senhor nessa noite. Você que não aguenta mais viver pelo seu jeito, pela sua vontade. Você que descobriu pela palavra do Senhor que existe um jeito que Deus se agrada. Você que entendeu a palavra de Deus nessa noite, a palavra de Deus que falou com você. Deus está te chamando para te colocar de pé nessa noite. Para escrever uma nova história na sua vida. Um novo começo. Passar uma borracha no velho eu, começar de novo, começar do zero. Recomeçar uma vida nova com Deus. Uma vida frutífera. Uma vida que vai culminar na eternidade. Uma vida que vai culminar no céu. Se olharmos apenas para as circunstâncias momentâneas, irmãos. Vem aqui na frente, vem aqui, vamos orar. Vem aqui na frente, você que levantou, ficou de pé, vem aqui. Vamos orar. Vamos orar. Eu não tenho mérito nenhum. Você que entendeu a palavra, você que quer entregar a sua vida, você que quer uma nova história, um novo caminho. Senhor, visita agora cada um. Aqui, Senhor, tem pessoas arrependidas que querem um recomeço, Senhor. Que querem novamente a chama do Teu Espírito aquecendo os corações, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, visita. Vai tocando, Senhor, no íntimo, no âmago, Senhor, da alma, Pai. Vai tocando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, vai tocando. Toca. Toca, Senhor, nessa vida. Toca, Senhor, dá um começo novo, Senhor, para ela, um recomeço. Que ela possa se entregar, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Pai, todo mal faz cair por terra, Senhor, todo pensamento mal, todo pensamento contrário. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, a Tua serva, Pai, visita, toca, Senhor, toca, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai tocando, Senhor, na vida da Tua filha. Vai tocando, Senhor. Vai aquecendo, Senhor, os corações. Estabelece, Senhor, uma aliança. Em nome de Jesus Cristo, Pai.
Manifesta o teu poder hoje, Senhor, na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. Deus Todo-Poderoso. Se a gente olhar para a circunstância, a gente nunca vai dar aquele primeiro passo. Se a gente ficar esperando condições favoráveis para servir a Deus, a gente nunca vai servir a Deus. Deus não faz barganha, não faz. Diante do teu altar, sacrificar aquilo em que me custa, tu inclinarás teus ouvidos, teu clamor. Ali dia, eu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Glória a Deus. Que noite memorável. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ô Fabi. Amém, Jesus. Amém. Vamos orar então, irmão. Vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, visita. Vai tocando, Senhor. Vai repreendendo todo o mal, Senhor. Visita desde o alto da cabeça até a planta do pé, Pai. Vai tocando, Senhor. Quebra todo laço, todo impedimento, toda barreira, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tudo que tem aprisionado teu filho, Senhor, no vício, Senhor, da cachaça. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vai tocando, vai abençoando, vai livrando, vai dando livramento, Pai, em nome de Jesus Cristo. Todo mal, toda opressão, toda obra de Satanás caia por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, sai dele agora. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de vício, todo espírito de morte, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, vai tocando, vai queimando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toca. Toca, Senhor, desde o alto da cabeça, a planta dos pés. Toca, Senhor. Toca nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, toca. Toca. Toca, Senhor. Vai tocando. Liberta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, liberta. Liberta, Senhor, essa vida. Em nome de Jesus Cristo, liberta agora, Pai. As cadeias, as correntes. Ora, igreja, intercede, igreja. Em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Pai. Liberta, Senhor, essa alma, Senhor. Este também é teu filho, Senhor. Liberta agora. Em nome de Jesus, para que ele possa viver uma nova vida. Uma vida glorificando o teu nome. Senhor, em nome de Jesus Cristo, todo espírito maldito que venha possuindo, Pai, o teu filho, a tua criatura, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo mal, saia da vida dele agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, liberta, Pai, liberta, Senhor, liberta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que o teu nome venha ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, liberta, Senhor. Liberta, Pai, liberta. Liberta, Senhor. Em nome de Jesus, liberta, Pai. Liberta da vergonha, Pai. Liberta do desprezo, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor, esse homem. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Para a glória do teu nome, Jesus. Minha colheita, para a glória do nome de Jesus. Minha herança.
Aleluia. Glorifica o nome de Jesus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Ô Fabi, vem aqui, minha irmã. Eu queria que você orasse pelo seu pastor Jonas, pela casa dele, pela mãe dele. Vem aqui. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa te usar, minha irmã. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo de Deus, eterno Pai soberano, tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu tá no controle de tudo, Pai, que existe, que está, Senhor, debaixo das tuas mãos, Senhor Jesus. Em nome poderoso, santo e poderoso de Deus. Visita, Senhor Jesus, a casa do pastor Jonas, Senhor. Visita, Senhor, a casa do teu servo, Pai. Que clama, Senhor, de noite, Senhor Jesus. Pelo milagre, Pai. Pela salvação da sua mãe, Pai amado, que está naquele leito, Senhor, de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, faz a tua obra, Senhor, naquele lugar. Levanta, Senhor, a tua serva, se assim for da tua vontade, Pai. Cura, Senhor Jesus Cristo, toda enfermidade, Pai. Cura, Senhor Jesus Cristo, tua filha, Senhor Jesus, que tanto, Senhor Jesus, fez, Senhor, para o teu reino, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos, Senhor Jesus, estamos, Senhor Jesus Cristo, pedindo, Pai, em nome de Jesus Cristo, cura a Luana, Pai amado, cura tua filha, Pai, tu conheces, Senhor Jesus, a enfermidade dela, Pai, que há tanto tempo, Senhor Jesus Cristo, vem acometendo a tua filha, Pai, visita a tua serva, Pai, cura, Senhor Jesus Cristo, da enfermidade física, Pai, espiritual, Senhor, em nome de Jesus, levanta, Senhor, a tua filha, Pai, que está, Senhor Jesus Cristo, impossibilitada, Pai, nesse momento, mas cremos, Senhor Jesus, cremos, Senhor Deus, que tu podes em todas as coisas, é possível a ti, Deus. Faz a tua vontade, Pai. Faz o teu milagre, Deus, e cumprir nessa terra, Deus. Clamamos a ti, Pai. Cura essa família, Deus. Restaura esse lar, Senhor. Oh, Deus de amor, Deus de milagres, soberano, Espírito Santo. Leva, Pai amado. Leva, Senhor Jesus, o teu poder, Deus. Leva, Senhor Jesus Cristo, a tua cura, Senhor. A este lar, Pai. Restaura, Pai amado. Restaura, Senhor Jesus Cristo, os teus filhos, Pai, que clamam, Pai. Oh, Deus amado, faz o teu querer, a tua vontade, Deus. Sabemos, Senhor Jesus Cristo, que tu tens controle de todas as coisas e cremos, Senhor Jesus, que tu podes irá cumprir a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, obrigada, Senhor. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, manifesta o teu agir. Sopra do teu vento hoje aqui, Pai.
Renova a tua igreja, Senhor. Renova, Senhor, a tua igreja, Senhor. Renova os teus filhos, Pai, renova a fé. Renova, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não queria acabar, não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Tem algum recado? Tem algum recado, Bruno? Tem algum recado? Não, né? Vamos, tem? Posso encerrar então? Vamos ficar de pé, vamos receber a bênção apostólica. Estende suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de todos aqui presentes e também na vida de todos que servem a Deus e estão espalhados pela face da terra. E os que aqui estão recebem e confirmam essa bênção dizendo amém. Amém. Isso aqui ao pé faz diferença, né? Faz-me morrer pras coisas deste mundo.